Bom dia, bem-vindos a mais um programa da rúbrica AMAI-MD TV Olho Clínico. Hoje vamos ter connosco o professor José Soares, doutorado em Fisiologia do Exercício e professor universitário na Universidade do Porto. Ele vai falar-nos de como podemos maximizar a utilização do exercício como instrumento terapêutico. Pois nós vivemos num mundo inundado pelos benefícios do exercício e da atividade física, mas como é que se distinguem a atividade física e o exercício? Quais são as diferenças? De uma forma geral e tecnicamente nós diríamos que a atividade física é qualquer atividade que implique trabalho muscular. Portanto, subir e descer escadas, a minha atividade física diária, de fazer a minha autonomia, está relacionada com a atividade física que as pessoas fazem. O exercício, embora implique exatamente a mesma coisa, implica sempre trabalho muscular, significa qualquer coisa mais codificada. Eu faço exercício para melhorar a minha resistência, eu faço exercício para melhorar a minha força muscular, eu faço isso para melhorar o meu equilíbrio. Portanto, digamos que o aspecto que é comum aos dois é a questão do trabalho muscular. Eu tenho que ter trabalho muscular para provocar atividade física. Se ela for com uma determinada orientação, se for com um determinado objetivo, tecnicamente é designado por exercício. De uma forma geral, as pessoas, digamos que atribuem ao exercício e à atividade física praticamente o mesmo significado, mas tecnicamente é diferente. A atividade física é qualquer coisa que não tem codificação, é qualquer coisa que faz parte da nossa vida diária, e o exercício é com um determinado objetivo. Portanto, são estas, tecnicamente, as duas grandes diferenças. Como é que o médico prático pode planear, operacionalizar e monitorizar um plano de exercício? Como é que pode dividi-lo em bocados que possa controlar? Essa pergunta é muito interessante porque, aliás, hoje há um movimento internacional que se chama Exercise Medicine, portanto, encarar o exercício como um medicamento e, portanto, os pressupostos são praticamente os mesmos de quando está a prescrever uma determinada droga. Ou seja, em primeiro lugar, o exercício tem muitas semelhanças com uma droga, do ponto de vista farmacológico. Tem semivida, tem efeitos secundários, tem efeitos principais, tem contraindicações, tem normas para a interrupção do tratamento, tal como uma droga. Exatamente o mesmo. Aliás, é um exercício muito interessante de comparar o exercício a uma droga. E, portanto, nós temos que observar a pessoa, quais são as debilidades das pessoas, quais são as limitações, quais são os objetivos, para que é que aquela pessoa quer fazer exercício. Em função dessa observação, nós fazemos um diagnóstico. Esta pessoa tem, por exemplo, uma debilidade muscular nos membros inferiores, portanto, está a aumentar muito o risco de quedas, tem osteoporose marcada e, portanto, necessita de um exercício que melhore, por exemplo, o conteúdo mineral ósseo, seja o que for. Portanto, depois desse diagnóstico, digamos que passamos à fase da prescrição. E a fase da prescrição, normalmente, tem 4 aspectos fundamentais, que é, até muitas vezes se utiliza o anagrama FIT, que é Frequency, Intensity, Time, e depois o Time de Duration também, que é frequência, quantas vezes o médico tem que dizer à pessoa, olha, o senhor tem que fazer exercício, mas pelo menos 3 vezes por semana. Isto é muito importante, que as pessoas tenham, que o médico passe esta mensagem para, digamos, reforçar a intenção de fazer exercício. Portanto, o senhor tem que fazer 3, mas eu só posso fazer uma. Uma é insuficiente, não dá. Da mesma forma como um medicamento é para tomar 2 vezes por dia e não se pode tomar só uma vez. Portanto, normalmente aquilo que se aconselha nas guidelines internacionais é 3 vezes por semana, no mínimo, se possível com alguma intensidade, como já veremos a seguir. Portanto, frequência, a intensidade. A intensidade normalmente distingue-se em intensidade muito baixa, que é para quem tem de facto muitas limitações, intensidade moderada. E o que é intensidade moderada? É um tipo de exercício em que a pessoa, isto é uma forma muito simples de dizer, consegue fazer o exercício falando. Aquilo que chama o talking test, teste da fala. Isto significa que eu normalmente, em termos bioenergéticos, estou a utilizar fundamentalmente a energia aeróbia. Quando eu digo um exercício vigoroso, que é assim que vem normalmente na literatura, eu estou-me a referir a um exercício que normalmente não consigo manter a fala. Ou seja, tenho que aumentar a minha frequência respiratória e, portanto, ou seja, o dispêndio energético normalmente é maior, por unidade de tempo, portanto a taxa metabólica é maior, e isso implica alteração metabólica que o vai obrigar a um aumento da frequência respiratória. Isso digamos, impossível de manter uma conversação com este tipo de exercício. Portanto, eu diria que a pessoa tem que dizer, olha, aquilo que diz as guidelines é 3 dias por semana com uma intensidade moderada vigorosa. O senhor diz, o senhor vai ter que caminhar, imaginemos que é uma pessoa com muitas limitações, você vai ter que caminhar, mas eu sugeria que fizesse o seguinte, de 2 em 2 minutos a 3 em 3 minutos, o senhor alarga o passo de forma a que perceba que tem alguma dificuldade em respirar. Isso já passa a ser uma atividade vigorosa. É claro que para um adulto jovem, se calhar isso implica correr ou fazer qualquer coisa que seja aparentemente mais intenso, mas do ponto de vista fisiológico, a
intensidade é a mesma, é uma intensidade relativa para cada pessoa. E, portanto, nós chamamos a isso intensidade baixa, moderada, em que a pessoa consegue falar, ou vigorosa e não consegue falar. Isso é a frequência. Depois a duração. Você vai ter que dizer, olha, se for uma intensidade mais vigorosa, vale a pena fazer 10, 15 minutos, 3, 4 vezes por semana. Não, mas eu não estou ainda preparado, estou numa fase muito inicial do exercício, só vou caminhar. Então, tenho que prolongar um pouco mais. E a duração, portanto, o T do time, tem que ser mais prolongado no tempo, tem que fazer 25, 30 minutos, aquilo que está habitualmente, mas rapidamente, isto é muito importante, mas rapidamente passar à fase em que o ideal é que as pessoas aumentem a intensidade. Ou seja, hoje a intensidade sabe-se que está, ainda agora saiu um artigo muito interessante que refere que os exercícios de curta duração, 10 minutos, mas muito intensos, são muito mais eficazes, por exemplo, na prevenção do excesso de peso e da obesidade. Porquê? Porque aumenta muito a densidade do exercício, aumenta muito a intensidade do exercício e, portanto, as alterações metabólicas também acabam por ter um impacto muito mais favorável.